Há, no entanto, uma esperança. Há uma esperança. Deixa eu até beber minha água para falar de esperança, né? E eu tenho minhas esperanças. Muita gente não entende, às vezes, né? Quando eu coloco as esperanças nesse aspecto. Mas vocês devem lembrar de uma nota da Embaixada dos Estados Unidos sobre a suspensão do X e a situação toda com o STF. Pois bem, segundo a imprensa, ela está fazendo muito poderoso em Brasília ficar com o na mão. Essa notícia, olha aí, para quem não gosta da Malu Gaspar. Beijo, Malu. Tá aí a notícia do Malu Gaspar. Ex suspenso. Temor no STF por Alexandre de Moraes após a nota da Embaixada dos Estados Unidos. E se tem uma coisa que a Malu Gaspar tem, é boas conexões dentro do Supremo Tribunal Federal. E ela acende ali um alerta vermelho que está ocorrendo dentro do STF. Sobretudo pelo que se deu em meio a um cenário que não para de ficar cada vez mais tenso. Né? O Elon Musk, inclusive, se pronunciou. A expressão de apoio da Embaixada dos Estados Unidos é muito apreciada. De fato, sem liberdade de expressão, o público não pode expressar os seus pensamentos ou conhecer a verdade da situação, fazendo com que seja impossível votar com conhecimento apurado. E tem uma parte da reportagem que é muito reveladora. Diz assim: no auge da tensão, alguns ministros até cogitaram a possibilidade do visto americano de Moraes ser cassado, o que poderia não apenas causar constrangimentos para a Suprema Corte em nível internacional, mas arrastar os governos Lula e Biden para o centro da guerra entre Musk e Moraes. Mas, dizem eles, a equipe da coluna apurou junto à fonte da diplomacia nos Estados Unidos que essa hipótese jamais foi cogitada e sequer faria sentido pelas regras do país para suspensão de visto. E eles estão corretos. Correta a coluna da Malu Gaspar. E eu vivo dizendo isso para deputado brasileiro e que posta, até bons deputados, já vi o Nicolas fazer isso, o Gaia, dois que eu acho talvez os melhores que a gente tem. Fulano falou não sei o que, vamos mandar para o governo americano para cancelar o visto dele. Não tem nada disso. O governo americano não cancela visto por conta disso. Não há previsão legal nos Estados Unidos para isso. Muito menos aconteceria sobre o Biden. Mas até mesmo com o Donald Trump, isso teria dificuldades jurídicas. Isso porque aqui nos Estados Unidos, isso aqui não é esculhambação. O país só funciona porque não é assim, não gosto deste cara, então vamos caçar o visto dele. Você precisa de uma lei para isso. E é isso, meu Deus do céu. É para isso que eu estou batalhando no Congresso dos Estados Unidos há meses. Pô, mas o que precisou para nego entender que eu tô indo aonde dói? Quem diz que é aí que dói? Bom, a Malu Gaspar, que tem lá contatos com o STF. Ela que diz que isso causa medo nos caras. Que os caras estão na mão. O que dói? Bloqueio de bem e cancelamento de visto. E o que eu estou tentando fazer? Que o Congresso dos Estados Unidos produza uma legislação para isso. Aí muita gente fala assim, Paulo, mas o que vai mudar mesmo é o Trump sendo eleito. Claro que o Trump eleito vai fazer diferença, é óbvio. Mas o Trump, para agir, precisa de uma construção, de um consenso e precisa de uma construção legal que permita ele fazer isso. Tem para Venezuela, tem para Bielorrússia, tem para Rússia, tem para todo mundo. Não tem para o Brasil. Nunca precisou ter para o Brasil. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com
e torne-se meu apoiador. E aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar. Tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. E agora precisa ter. E aí vem... Porra, mas é muita... Isso às vezes desanima, porque é muita gente imbecil. Gente graúda. Ai, Paulo, por que você não vem para o Brasil se você é macho? Eu vou para o Brasil e vou ajudar em quê? Eu super iria para o Brasil. Adoraria, na verdade. Mas eu ia chegar no Brasil, ia provavelmente ser preso, iam tomar... se eu tivesse passaporte, iam tomar meu passaporte. E aí? O que aconteceria? Digamos que eu peço um salvo-conduto para ir para o Brasil. Aí vou para o Brasil, chego lá, não posso mais voltar para ver minha família. Tudo bem. Ossos do ofício. E aí? Em que eu posso ajudar? Se eu estou dizendo, se eu sei aonde dói e não tem ninguém hoje no Brasil trabalhando para fazer a ferida doer, para bater onde dói. Tá aí onde dói. Então são meses de trabalho, só que não é assim. Alô? Congresso dos Estados Unidos pode fazer uma lei para o Brasil? Não. É encontro, é coletiva de imprensa, é audiência, é jantar, é palestra, é convencimento, é você ser conhecido pelas pessoas. No Brasil, hoje, eu pego o telefone, eu falo com 40 senadores, falo com um ex-presidente, falo com 100 deputados, falo com governadores, falo o que eu quiser. Pego o telefone aqui, ligo e me atende. Aqui nos Estados Unidos, não é assim, não. A gente não sabe, ninguém sabia nada, ninguém tinha nenhum interesse sobre o Brasil, ninguém sabia o que estava acontecendo no Brasil. Dos republicanos, dos democratas sim, da esquerda sim. A esquerda chegava aqui, era recebida, Bernie Sanders, senador Bob Menendez, deputado isso, deputado aquilo, todo mundo recebido. Jandira Fegali, Elisiane Gama, os deputados partidos, todo mundo com articulação aqui. Lembra que o Bolsonaro, um dos motivos dele ter voltado para o Brasil, que ele ficou inseguro nos Estados Unidos, que afirmaram que iam extraditar ele. E a direita não tinha nada. Aí você começa a construir. E eu acho que a gente chegou a muitos pontos positivos. E eu digo para vocês que a guerra se ganha aqui se vocês assistirem a entrevista do Mike Pence. Todo mundo me pergunta, quem é o patrão do Xandão? Eu falo assim, o patrão do Xandão talvez seja um exagero, mas quem deu ao Alexandre as condições dele agir foram os Estados Unidos, mandando gente da CIA, do Pentágono, do assessor especial do Biden para o Brasil para botar pressão em agentes públicos, em militares. Por que os militares arregaram? Um bom motivo é esse. De onde vêm as parcerias do TSE com Atlantic Council? Quem patrocinava Sleeping Giants? Quem patrocinava todas as ações? Estão lá. Tudo, hoje em dia isso é tudo documentado. Vem tudo daqui. E a gente está trabalhando. O Partido Republicano, do Trump, está cada vez mais posicionado contra o Alexandre. E vocês podem ver as declarações que são feitas se multiplicando. Então, hoje, por exemplo, o importante Mike Lee no X. Tá aqui. Elon Musk. Não botaram na tradução, né? Mas vamos lá. Elon Musk. Se você está olhando especificamente para um desses, um marxista, um jurista tirano que odeia a liberdade de expressão e se veste como Voldemort, eu acho que nada além do Alexandre de Moraes será o suficiente. Ou o Alexandre de Moraes basta. E há os políticos americanos que já vinham, que têm sido aliados nessa briga. O deputado Chris Smith, presidente do Comitê Global de Direitos Humanos, o que realizou nossa audiência, o que enviou a carta de intimação ao Alexandre de Moraes. Ele deve botar, me cobrem se não botar, uma declaração pública que cita inclusive a carta do Alexandre e dá resposta a ela,
Deve botar nas próximas horas. Eu recebi uma versão aqui, achei que estava meio bunda mole, fiz algumas sugestões, não sei o que eles vão fazer. A Maria Elvira Salazar, a deputada que segurou a foto do Alexandre de Moraes, fez um tweet recentemente, vários tweets, reafirmando aquelas críticas que a gente fez no Comitê de Assuntos Exteriores do Congresso. Está aqui, ó, ela dizendo, 3 meses atrás eu avisei que a liberdade de expressão no Brasil estava em perigo de extinção pelo ministro socialista da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Agora, com pretextos absurdos, ele está ameaçando derrubar o X hoje à noite, na época, ela disse. O que mais o Brasil... E censurar o Elon Musk. O que mais o Brasil vai perder durante o governo Lula? Entendam, é uma construção. Maria Salazar, vou recebê-la hoje para jantar aqui na minha casa, junto com uma série de lideranças brasileiras, aqui nos Estados Unidos, em apoio à campanha dela. Veio gente, inclusive, do Brasil. Deputado, senador, veio do Brasil, vieram do Brasil para prestigiar. Receber, em casa. Quantos brasileiros já receberam uma congressista americana dentro de casa? Isso é uma conquista sua. Isso é uma conquista sua. Ai, Paulo, você vem ajudar aqui. Tá bom, alguém vai fazer o que eu tô fazendo? Porque eu não queria. Uma boa. Não ganho porra nenhuma. Pelo contrário. A quantidade de dinheiro que eu gastei para financiar essa atividade, centenas de milhares de dólares. Para ganhar o quê? Não tem uma. Hoje eu dei entrevista na NTD, um canal de televisão aqui nos Estados Unidos. Na terça-feira foi no Steven Crowder. Sabe quanto que eu ganho para fazer isso? 0. Sabe quanto que eu ganho da atividade jornalística nos Estados Unidos? Só das minhas colunas da Epoch Times. E vou te falar, não é grande coisa. Então, se arrumarem alguém... Por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso porque ninguém mais está fazendo. Porque a gente passou com 4 anos com o governo Bolsonaro, 2 dos quais com Trump na presidência, e a construção das relações aqui nos Estados Unidos, tirando o Eduardo Bolsonaro, justiça seja feita, mas que é um só, é deputado no Brasil, tem um monte de coisa para fazer no Brasil. 0. Construção, 0. Portas abertas, 0. Vocês acham que a gente chegou no Elon Musk? Como? Pô, deveria ser... Eu vou dar dica para o Supremo Tribunal Federal. Vocês acham que tem uma grande aliança global, né? O Musk teve com o Bolsonaro no Brasil, foi condecorado, etc, etc. Quando eu virei para o pessoal do governo Bolsonaro, quando eu queria começar a trazer o Elon Musk para discussão e pedir o contato de alguém, alguma assessoria, sabe quem tinha? Ninguém. Ninguém. Sabe quantas portas foram abertas nesses deputados americanos por relações construídas durante o governo brasileiro? 0. E hoje a gente chega a esse ponto. Hoje a gente chega ao ponto graças ao trabalho da IAS Brasil, de outros agentes. Se eu pegar o telefone agora, vai me atender no telefone pessoal dele o senador Rick Scott. Vocês botaram, João e Bruno, eu pedi para botar o tweet também do senador Marco Rubio, que é o outro senador da Flórida. Não sei se vocês botaram isso, não vi se está aqui na... Tá aqui. Marco Rubio, bota aí, Bruno. Senador Marco Rubio da Flórida se posicionando sobre o assunto. Ah, tá no Paulo Figueiredo Show já, inclusive. O senador dos Estados Unidos afirma que Moraes faz manobra para minar as liberdades no Brasil. Fez uma declaração bacana do Marco Rubio. Eu tinha botado para vocês botarem na pauta, não colocaram. Além do Marco Rubio, também pedi para colocar a manifestação do Rick Scott. Não sei se vocês botaram aí na pauta. Manifestação do Rick Scott, outro senador dos Estados Unidos. Tudo isso é construção. Entrevista em rede de televisão americana. E aí você começa a furar a bolha. E quando eu disse que furar a bolha,
Eu digo o seguinte: a mídia de esquerda está começando a repudiar o bloqueio do X no Brasil. Vejam só algumas publicações recentes. Bota aí a Bloomberg. A Bloomberg lida por todo o mercado financeiro, com viés, super viés de esquerda. Tá aí a notícia. Brasil banir o X é ruim para a democracia. Ruim para a democracia. Foram 2 editoriais. A Bloomberg lida por lida por mercado financeiro inteiro. No outro eles afirmam: derrubar Elon Musk não vai ajudar a democracia do Brasil. O banimento do STF ao X prejudica o posicionamento internacional do Brasil e faz o seu povo menos livre. O The Hill, agora sim o The Hill, Bruno, é lida por todos os caras. The Hill é porque Hill é como se chama a colina onde fica o Congresso dos Estados Unidos. O The Hill é lido por todo mundo aqui, e é até razoavelmente moderado, de centro. Está dizendo: o Brasil bane o X, aumentando a censura global das redes sociais. A The Economist, assim, a meca da social-democracia globalista, a revista mais influente, talvez, entre os globalistas. Enquanto o Brasil bane... Não, isso aí mesmo. Enquanto o Brasil bane o X do Elon Musk, quem vai defender a liberdade de expressão? Diz a The Economist. Liberdade de se expressar virou uma guerra cultural, e aqueles que deveriam defendê-la permanecem em silêncio. Diz o Washington Post. Washington Post, eu fiz faculdade de jornalismo, né? Nunca terminei, mas fiz 2 anos e meio antes de ir para a faculdade de economia. E o The Washington Post diz o seguinte: The Washington Post é o jornal que a gente na faculdade falava assim: Washington Post. Vocês já viram um filme que é hoje em dia eu sei que é uma puta de uma palhaçada, mas se eu não me engano é com Dustin Hoffman, se chama Todos os Homens do Presidente. Se o Bertorelli estiver assistindo, ele vai me corrigir aqui. Eu acho que é com Dustin Hoffman. E é sobre o escândalo do Watergate, que na verdade foi uma operação clandestina da CIA para derrubar o Richard Nixon, mas mostra como se fosse uma puta investigação, e você cresce com aquele negócio: puxa, né? Eu vou ser um jornalista como o Bob Woodward, e como era o nome do outro? Bob Woodward, e o outro que eu esqueci o nome, que vou mudar, vou transformar a sociedade, né? Essa visão do jornalista como transformador da sociedade, muito disso vem do Watergate. Então, o jornal do Watergate era o The Washington Post, que depois foi comprado pelo Jeff Bezos, e hoje é o jornal mais à esquerda dos Estados Unidos. Tá? Digamos assim, o Wall Street Journal é meio que o Globo hoje no Brasil, assim, em termos de escala de o quão à esquerda. Acho que o Globo é o jornal mais à esquerda impresso no Brasil, durante muito tempo não foi. Então você teria assim o Estadão ali na centro-esquerda tucana, a Folha na esquerda, e o Globo ali brigando mais ou menos com um jornal estatal da Coreia do Norte, em termos de esquerdismo. E o Washington Post é esse tipo de jornal. E o que diz o Washington Post? Uma página de opinião no Washington Post. Nesta briga por liberdade de expressão, o X do Musk marcou a posição correta. A tentativa mal considerada de um tribunal brasileiro de extinguir o discurso controverso online. Olhem a pressão que está vindo de fora. O Chris Smith diz que vai publicar hoje uma declaração falando, inclusive, sobre o projeto de lei. Eu já vi 5 versões do projeto de lei. A última versão que eu ouvi é que o projeto estavam ouvindo outras pessoas, que o projeto ia ser um projeto mais curto e na veia, mais direto, batendo onde tem que bater, para ser mais fácil de ser aprovado. E, até onde eu sei, vai incluir a disposição da cassação de visto, vai incluir a disposição de bloqueio de bem no exterior, vai incluir a disposição de corte das verbas das ONGs que financiam a censura no Brasil.
e meus amigos, quando eu digo para vocês que é aí que dói, é o que a Malu Gaspar está dizendo. É aí que dói. E o sistema, apesar de todo o esforço para passar a ideia que está unido, né, eu não sei se é dele, mas vai ser considerado dele. O presidente do STF, o Barroso, vive aqui em Key Biscayne, num apartamento multimilionário, não sei como é que comprou, isso aí também não deixa isso para o governo americano ir atrás, um apartamento multimilionário em Key Biscayne. Vários vizinhos, meus amigos, dizem até que o Barroso é um gente boa. Tá lá. Vai ser bloqueado, não vai mais poder ver o apartamento vai ser bloqueado. Dizem, e isso eu realmente não sei se é verdade, que o Alexandre tem uma casa aqui em Celebration, na região de Orlando. Não sei se é verdade. Vai todo mundo parar de vir para o Brasil Day, para o evento da LID, aquele que eles não queriam que divulgasse o hotel, que a população de Nova York escorraçou eles praticamente para fora da cidade? Não sei. Pacheco, irmão do Pacheco, vou contar uma história para vocês. Eu conheço e almocei com ele e me dou muito bem com o irmão do Rodrigo Pacheco, que mora aqui, não tem absolutamente nada a ver com isso, coitado. É um cara super do bem. Mas será que vai ser uma vítima dessa briga? Uma vítima inocente dessa briga? Porque você pode acabar correlacionando os indivíduos. Aí o cara não vai poder visitar um irmão. Imagina, coisa horrorosa. Tentamos evitar. Tentamos evitar.